teu prazer, tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno para o teu prazer, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti.
Jesus. Oh, meu amor maior, meu amor maior, meu amor maior é Jesus. Um dia eu estarei, com Ele estarei, e nada vai nos separar. Um dia eu estarei, com Ele estarei, e nada vai. Você pode dizer isso com verdade nesta manhã. Um dia eu estarei, com Ele estarei, e nada vai nos separar. Um dia eu estarei, um dia eu estarei, com Ele estarei, e nada vai nos separar. Ele é Jesus. Oh, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Oh, meu amor maior, meu amor maior. Eu tenho essa casa, eu tenho esse quarto. Você que escolhe, meu papai. Isso, diga isso pra ele nesta manhã. Eu não dormirei, eu não vou descansar, vou preparar nosso lugar. Eu me dou pra ti, só pra te ver sorrir. Vem e faz em mim um bom lugar pra ti. Eu me dou pra ti, Jesus. Eu me dou pra ti, só pra te ver sorrir. Vem e faz em mim, vem e faz em mim um bom lugar pra ti. És meu dono e eu me encontro só em ti, e pra sempre vem, e pra sempre vem morar dentro de mim. Tu és meu dono
o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, somente Ele é digno. Você pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Vim para dizer que és meu Deus. Nós vamos aproveitar nesse momento. Nós vamos ofertar a casa de Deus. Você que está em casa também, você pode ofertar depositando diretamente na conta da igreja. Você que está aqui nesta manhã pode também ofertar na casa do Senhor. E daqui a pouco eu quero trazer uma palavra do Evangelho do Reino para você. Você vai entender que existe apenas 2 reinos e você precisa escolher qual dele você faz parte. Vamos ofertar na casa de Deus? Viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós oramos nesta hora pelos teus filhos que ofertaram a tua casa, aqueles que estão ofertando nesta hora e aqueles que vão ofertar depois. Que o Senhor possa, Senhor, os agraciar e os abençoar pela semente plantada nesta casa e nesta obra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nesta hora eu quero convidar você para que pegue a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco hoje sobre 2 reinos. Existe somente 2 reinos. E um deles será implantado. E nós precisamos entender, porque você precisa escolher. E se você já escolheu, você precisa viver de acordo com o reino que você escolheu. Abra a sua Bíblia no livro a primeira epístola do apóstolo, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. A seguir nós vamos ler a palavra de Deus. E vamos falar sobre
como podemos mudar a nossa vida definitivamente? Será que estamos vivendo a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Então nós precisamos ter isso definitivamente guardado no nosso coração. E temos que viver isso para que a palavra dele não seja só palavras, mas seja uma realidade na nossa vida. 2 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro 2, versículo de número 9. Diz assim as Escrituras Sagradas: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesta hora, antes de iniciar essa palavra, orar pela sua vida. Eu quero orar por você, para que Deus possa dar entendimento e graça, porque a vontade do Pai é que você viva a plenitude dele agora. A vontade de Deus para esses dias é que você viva o melhor de Deus. Mas para isso você precisa saber qual é a vontade de Deus e como viver o melhor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta hora. Por isso oramos: Senhor, nós te rendemos graças e pedimos a Deus a tua graça. Pedimos sobretudo a sua misericórdia, o conhecimento que vem do alto, e que a tua palavra, que é a verdade, Senhor, ela possa se manifestar sobre as nossas vidas, mas na vida daqueles que estão próximos de nós, daqueles, ó Pai, que precisam de mudança, aqueles que desejam alcançar a promessa. Senhor, que onde a nossa voz possa chegar nesta hora, o teu nome seja engrandecido, milagres possam acontecer, e o despertar, ó Pai, do novo alvorecer da tua vontade seja real. É a nossa oração em nome de Jesus. Nesta hora eu quero dizer para você que Deus tem pressa de mudar a sua história, que Deus está pronto para mudar qualquer tipo de cativeiro que possa impedir você de viver a plenitude de Deus. Nós lemos aqui que o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 9, ele fala que você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Nós vivemos num tempo que se chama hoje, que precisamos entender definitivamente o que é servir a Deus. Nós precisamos entender o que é que Deus espera de nós, o que é que o Senhor quer que nós façamos para que possamos viver a sua plenitude, a sua graça dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos casamentos, das empresas onde nós trabalhamos, do sonho que queremos viver. Deus está pronto para fazer tudo isso, mas você precisa saber que alguém quer que isso não aconteça na sua vida. A Bíblia diz que quando Deus ele tem a ideia de plantar um jardim aqui na terra, ele coloca o homem. Ele coloca o homem para poder dominar todas as coisas. A palavra domínio significa reino, significa governo, significa poderio, significa autoridade. Quando Deus coloca o homem no jardim em Gênesis, o Senhor dá autoridade para o homem viver nessa terra. O Senhor dá governo para ele poder governar. E o reino de Deus é instalado.
O reino de Deus já começa desde o Éden. Tudo começou lá no princípio. E é tão maravilhoso saber que tudo começou no princípio, que o próprio Jesus diz assim que agora o homem perdeu o domínio. O homem perdeu o governo. Por que o homem perdeu o domínio? Por que o homem perdeu o governo? Porque ele resolveu ouvir a serpente. Resolveu ouvir o inimigo de Deus. Resolveu ouvir quem tinha se rebelado de Deus. E talvez essa seja a primeira verdade nesta manhã. Todas as vezes que você der ouvido a alguém que se rebelou de Deus, alguém que se afastou-se de Deus, alguém que não quer saber de Deus, você vai perder alguma coisa. Porque todos aqueles que ouvem a voz dos inimigos de Deus, ou se não é inimigo, mas não quer se submeter a Deus, as suas leis, as suas vontades, saiba, você irá perder alguma coisa. É por isso que Adão e Eva perderam o direito de estar no paraíso, porque ouviram uma voz que os seduziram, e depois de seduziram, desobedeceram o Criador, e por desobedecer o Criador, perderam tudo que tinha conquistado. Às vezes nós perdemos coisas que conquistamos, porque nos afastamos de Deus. Perdemos algumas coisas que já tínhamos, porque resolvemos ouvir vozes que não eram do Senhor. E aí começa a história. O reino o homem perde. Peraí, pastor, o reino não vai vir? Como assim o homem perdeu? A Bíblia diz que em Mateus 6, quando o reino for restaurado, Jesus dirá assim: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino, ele é eterno. E ele está separado e preparado para nós desde o início de tudo. Porque o próprio Deus fez isso. Por amor ao homem. Ele criou o homem, criou a mulher. Não para sofrer. Não para viver essas barbaridades que nós vivemos hoje. Você não foi criado para viver com incertezas. O propósito de vida que Deus tem para você não é um propósito incerto. Não é um propósito provisório, que hoje você está feliz e amanhã você está triste. Hoje você está bem, mas amanhã você está no meio de tempestade. Você precisa entender por que isso acontece. Acontece porque um dia lá atrás alguém perdeu o domínio de tudo e perdeu o governo de tudo. E aí a palavra de Deus diz que esse reino então, ele se torna um reino das trevas. Ele é entregue para Satanás. É por isso que Pedro, quando pregava aqui para a igreja que estava na Capadócia, que estava na Ásia, que estava na Galácia, ele dizendo assim: ei, vocês precisam entender uma coisa. Vocês são geração eleita, vocês são sacerdócios reais, você é nação santa, você é povo adquirido, e vocês foram chamados das trevas. Olha aí, para a maravilhosa luz. Trevas porque um dia o homem perdeu o governo e entregou de mão beijada para o inimigo de Deus, Satanás. Então o governo é de Satanás. Aí vem Jesus, nasce, vindo de Maria, bem-aventurada, e quando ele chega à sua maioridade, ele começa a pregar o evangelho do reino. Em Mateus 4 ele diz assim: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí você começa a entender que na hora de orar ele fala assim: quando vocês orarem, lembra que vocês têm um Pai que está no céu, mas peça para descer o reino dele. Venha o teu reino, porque o reino implantado lá no início, ele é retirado da mão do homem e é entregue para Satanás. Pedro fala que esse reino é o reino das trevas. Então, aquele que está no reino das trevas, ele não está no reino de Deus. E aí talvez você já leu no evangelho, quando um homem resolve procurar Jesus. O nome dele é Nicodemos. Está relatado lá no livro de João, no capítulo número 3. Talvez você já leu isso. Ele começa a ver o que Cristo fazia. Cristo começou a curar as pessoas. Cristo começou a estabelecer um novo conceito de
não de religião, mas um conceito de adorar a Deus. Porque o maior erro de todas as pessoas é achar que precisa seguir uma religião. Deus nunca implantou uma religião no Éden. Ele implantou um reino. E disse: ei Adão, você vai governar e vai frutificar e vai encher a terra. Mas com a cultura do céu. E a cultura foi corrompida. Aonde Jesus disse que você tem que amar o seu inimigo, a cultura do reino das trevas diz assim: você tem que odiar o seu inimigo. Se ele te pisou, você também tem que pisar. Se ele te maltratou, você também tem que te maltratar. Mas no reino da luz, no reino de Deus é diferente. Você precisa orar pelos seus inimigos. Você precisa perdoar aqueles que te machucaram. E aí então você começa a entender uma coisa: você está debaixo de qual reino? Porque se você ainda não perdoa, você está debaixo do reino das trevas. Se você ainda tem sentimento de descontar alguma coisa que fizeram contra você, reino das trevas. Se você quer tratar mal com mal, reino das trevas. Não adianta dizer que está em Cristo Jesus, não adianta dizer que Ele é teu rei, se ainda você continua a desenvolver atitudes do reino das trevas. E Pedro deixa bem claro que você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é um povo adquirido. Povo adquirido. Nicodemos vai e procura Jesus. E quando ele chega lá, ele fala: Rabi, eu bem sei que tu é mestre, porque o que você faz, tu és vindo de Deus. Como é que eu faço para ter a vida eterna? Talvez hoje você vai entender e vai abrir a tua mente para algumas coisas. Pensa comigo. Eu estou falando do reino das trevas que está entregue na mão de Satanás. Mas eu estou falando de um reino eterno, que é o reino de Jesus. Em que ele diz: arrependei-vos do seu modo de viver, arrependei-vos do seu modo de agir e venha para o reino de Deus. Agora, veja bem, nós que estamos aqui, nós nascemos em uma nação, numa pátria chamada Brasil. Você é brasileiro. Para você participar de um reino, de um país, ou você tem uma cidadania adquirida, mas daí você não é genuinamente daquele país. Mas para você ser genuinamente daquele país, você precisa fazer o quê? Nascer. É por isso que quando Nicodemos encontra Jesus, ele fala: ei, eu quero fazer parte desse reino que você está pregando. Como é que eu faço? E Jesus diz: ei, você precisa nascer de novo. Você já tinha pensado nisso? Porque Nicodemos fazia parte do reino das trevas deste mundo, e a partir de agora ele quer fazer parte do reino de Deus. Não tem como participar do novo reino de Deus sem nascer de novo. E Jesus diz para ele: ei Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque você faz parte do reino deste mundo, mas fazer parte do reino eterno, você tem que nascer de novo. Nicodemos disse: mas Senhor, como é que eu faço para nascer de novo? Eu já sou velho, como é que eu vou entrar de novo no útero da minha mãe? Ele disse: ei Nicodemos, você não está entendendo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus fala isso. Sabe onde que está aqui? Abra sua Bíblia aí. João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. E o versículo de número 5. Você precisa decidir de qual reino que você é. E a entrada deste reino, o reino de Deus, é através de um novo nascimento. Agora você nasceu nesse reino, num novo reino. O que vai determinar se você é desse reino agora é se você pratica a cultura desse novo reino. Livro de João, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia onde você estiver. Acompanhe aí. João, capítulo de número 3, versículo de número 4 e o 5 diz assim: 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu:
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. Se você não é nascido da água e do Espírito, significa que ainda você não faz parte do reino de Deus. E se você não faz parte do reino de Deus, você participa de um outro reino. Na verdade, todos aqueles que vêm ao mundo automaticamente nascem no reino das trevas. O salmista Davi disse assim em uma das suas escrituras, dizendo que em iniquidade fui formado. E quando ele estava falando isso, ele não estava falando do ato com o pai e com a mãe dele, não. Até porque quando Deus cria tudo, e quando vem os primeiros filhos, Deus fala, tudo é bom. Os valores estão corrompidos e invertidos. Ele estava dizendo que ele foi formado em iniquidade porque o primeiro pai, Adão, perdeu o domínio. Entrou o pecado na terra. E agora todos aqueles que nascem na terra já nascem pecadores. Pedro fala aqui, o apóstolo Paulo fala aqui, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então agora nós nascemos já num reino das trevas. E é por isso que Pedro fala, ei, vocês são um povo adquirido. Ou seja, Deus está tirando vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Você veio agora para um reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz. E não adianta só ter nascido da água. Tem muita gente que foram batizados, mas nasceu só da água. Como assim, pastor, nasceu da água? Foi mergulhado na água e voltou. Mas o Espírito ainda continua o espírito velho, o espírito das trevas. Continua mentindo, continua enganando, continua roubando, continua fingindo, continua não perdoando. Nascer da água e do Espírito precisa ser completo para quem é reino, para quem é cidadão dos céus. É a cultura, é uma cultura que Cristo trouxe. Deus não trouxe uma religião, Ele trouxe uma cultura do céu. É por isso que Ele fala para você, quando você orar, você ora, venha o teu reino. Você sabe por que Ele manda descer o reino? Porque o reino do céu é perfeito. Lá não há mentira, lá não há dor, lá não há tristeza, lá não há doença, lá tudo é maravilhoso. E o único que quis se rebelar de lá foi tocado de lá. Não há imperfeição. Pastor Ciro, o que você está querendo dizer com isso? Que nós temos que ser perfeitos? Não. Você tem que desejar a perfeição. E é por isso que o próprio Cristo diz que você tem que crescer de fé em fé, de graça em graça, até chegar o dia perfeito. Você sabe quando você consegue entender que o dia perfeito está chegando em você? Quando as pessoas começam a te incomodar e tirar a tua paz, e o Senhor dá tranquilidade no teu coração, e você não se irrita mais com aquelas coisas. Porque quando você se irrita ainda com algumas coisas que tiravam a tua paz, é porque o inimigo quer que você viva a cultura do reino das trevas. Muitos de nós estamos já em Cristo Jesus, temos Jesus como o Rei dos Reis, mas estamos praticando a vontade do Rei das Trevas. Você precisa decidir. Deus pode mudar sua história, mudar seu casamento, mudar sua família, mudar você, fazer os teus sonhos ser realizados. Mas a pergunta que eu faço para você nessa hora: quantos por cento você poderia determinar que você está vivendo a cultura do reino de Deus? Ou quantos por cento ainda você ainda vive a cultura do reino das trevas? Porque a cultura do céu é frutos do Espírito, mas a cultura do reino das trevas é mentira, é maldade, é soberba, é iniquidade, é intriga, é fofoca, é tudo aquilo que vai em desencontro que Deus quer para as nossas vidas. O que é que você tem decidido viver? O reino das trevas ou o reino da luz? O que é que você tem decidido? Viver o melhor de Deus ou ainda aceitar que alguém deste mundo continue a tirar a sua paz? Existe alguém ainda que você olha nos olhos e você fala: eu não suporto aquela pessoa? Isso é o espírito das trevas. Você precisa fazer como Nicodemos.
Você precisa rápido ir ao encontro de Jesus, e Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai mostrar para você a não ser mais controlado pelo espírito das trevas, mas você vai ver que existe um rei que vai governar a sua vida. E essa é a minha última pergunta: se você está no reino de Deus, se Cristo é o seu rei, faça-se a pergunta para você mesmo: Ele tem governado a sua vida? De fato, Jesus tem governado a sua vida? Ou é as vontades do mundo que têm governado os seus pensamentos? Como eu disse no começo, Deus tem pressa de mudar sua história. Deus tem pressa de curar suas feridas. Deus tem pressa de cumprir aquilo que Ele prometeu para você e para os teus. É por isso que nesta hora Deus manda repetir algo para você: que os seus olhos não se fecharão enquanto Ele não se cumprir na sua vida. O inimigo não vai vencer essa batalha. Você é um povo adquirido, você é uma nação eleita, mas você precisa então se comportar como um povo que foi adquirido. E o preço não foi uma moeda qualquer, o preço não foi em dinheiro, mas foi o sangue carmesim, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a moeda. É por isso que Ele adquiriu você com preço de sangue. É por isso que você precisa adorar Ele. É por isso que Ele precisa governar você. Mas às vezes o inimigo vai soprar no seu ouvido dizendo: ei, isso não tem problema, porque foi isso que ele fez com Eva. Eva, pode comer desse fruto. Quando você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. E hoje existem várias maneiras que nós somos perturbados, mas o pior de todos é o nosso coração. Essa é a entrada das nossas almas. Para terminar, Provérbios capítulo de número 4, versículo 23. Eu queria ter mais tempo, mas o tempo já foi. Provérbios 4, 23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra tradução diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia King James diz assim: acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é a disposição do coração que depende toda a sua vida. O inimigo está tentando enganar você. Você já sabe quem é Jesus. Você sabe como se deve se comportar. Mas às vezes ele sopra no seu ouvido ou usa alguém para aguçar o que há de terrível que Cristo já libertou você. Você já sentiu ódio de alguém porque alguém te perturbou? É normal. É normal, porque nós somos seres humanos. Mas Deus chamou você para ter domínio sobre isso e dizer: não, esse sentimento não vai mais me governar. Esse sentimento não vai mais fazer eu ser o que eu era antes, porque agora eu estou em Cristo Jesus e eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você precisa viver a novidade de vida, mas para isso você precisa guardar o seu coração. Não adianta você dobrar o joelho e pedir: Senhor, guarda o meu coração. Não é o papel dele. É você que precisa guardar. É você que precisa escolher. Uma pessoa vem e fala coisas que vai ferir você. Você fala: eu não aceito essa palavra para mim. Não é para mim. Alguém vem e começa com algumas conversas fiadas e você fala: não vai entrar no meu coração. Eu não vou mais cair nisso, porque eu sou adquirido por Deus. Eu sou nação eleita, eu sou o povo santo, eu sou sacerdócio real, e Deus me tirou das trevas. O que você pode orar para guardar o teu coração é fazer a seguinte prece: Senhor, me dê força para que eu não seja mais enganada pelo inimigo. Senhor, me dê força
para que os sentimentos que eu tinha antes de conhecer não venha mais sobre mim. E se porventura você que me ouve nesta hora, ainda esses sentimentos pegam você, não tenha vergonha, mas você pode orar: Senhor, eu entendi que hoje eu preciso ter a cultura daquele que está em Cristo Jesus. Porque chega uma hora, irmão, que essas coisas viram comum. Eu às vezes passo pelo Brasil e vejo pastores que falam palavrões e depois sobem no púlpito para poder pregar e acham que isso é normal. Eu encontro cristãos que se dizem cristãos e dizem assim: eu sou cristão, eu estou no volante, não mexe comigo não. Ué, peraí, a hora que está no volante não é cristão não? Qual é o problema de quando errar no trânsito levantar a mão? Em Portugal tem esse costume, já dirigi muito lá. A pessoa quando erra, que está no trânsito, ele levanta a mão bem no meio aqui do retrovisor. O outro lá que vê que ele levantou a mão, tipo assim, reconheceu, não tem problema nenhum. Mas nós temos uma cultura impregnada, que se alguém me feriu, eu preciso ferir. Se alguém me machucou, eu tenho que machucar. Se o fulano não gosta de mim, então ele tem que virar meu inimigo mortal. Isso é o espírito das trevas. E isso tem contaminado o povo de Deus. E eu fui chamado para pregar contra essas coisas. Deus me levantou para abrir a mente do seu povo, não com novidade de palavra, mas para lembrá-los que a revelação continua a mesma. Muito mais do que uma religião, Deus quer um povo, uma nação, para devolver o domínio. Como diz em Daniel, capítulo de número 7, o versículo 27, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas, está no futuro, ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Você conhece algum reino agora aí que é eterno? E todos os domínios lhe servirão e lhes obedecerão. Todo mundo serve a Deus? Todo mundo obedece a Deus? Você foi chamado para levar essas boas notícias. Este evangelho deixa para trás aqueles que ainda insistem em viver a cultura das trevas. Deixa para trás aqueles que não querem viver o novo de Deus. Deus trouxe você aqui nesta hora para ouvir que essa é a hora de você viver a plenitude de Deus. Mas o inimigo todos os dias, todas as horas, continua a induzir você ao erro, continua a te levar a viver aquilo que o mundo vive, a pensar como o mundo pensa. Mas nesta hora Deus manda te dizer que Ele abre a sua mente, abre o seu coração. E por isso, a partir desta hora que você me ouve, eu posso profetizar sobre a sua vida, dizendo que não haja mais encantamento, que o laço do passarinheiro seja quebrado, que toda a indução de Satanás não tenha mais efeito sobre a sua vida, que todas as correntes que te prendia ao velho mundo são quebradas, para começar a viver o reino da maravilhosa luz do plano, e nada vai impedir. Por isso, nesta hora, abra o seu coração, deixa a luz do céu entrar e viva o melhor de Deus. Pois o profeta Isaías, sendo oráculo de Deus na terra, ele disse: o povo de Deus colherá e plantará e viverá o melhor desta terra. Viva o melhor de Deus, viva o melhor que o Pai preparou para você. Não deixe ser mais enganado pelo espírito das trevas, mas venha para a maravilhosa luz. Aleluia. Vamos colocar em pé. Este é o evangelho do reino. Nós precisamos pregar contra o que está nas trevas. Deus pode mudar a sua história, Ele pode te dar tudo que você deseja, mas você precisa ser súdito dele. E não adianta dizer que é de Cristo fazendo as mesmas coisas erradas. Pastor, qual é o primeiro passo? Reconhecer. Você reconhece que você precisa mudar, reconhece que você precisa de ajuda, e Ele vai te ajudar. Vamos falar com o Senhor.
amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Isso, adore ao Senhor onde você estiver. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Senhor, nesta hora nós oramos com os teus filhos, onde quer que eles estejam. É o reino, Senhor, Teu é o reino. é o poder, Aquilo que o homem perdeu lá no Éden, Senhor, nós estamos lutando para conquistar. amém. O Senhor deu um dia a chave para o apóstolo Pedro. A chave, Senhor, É o poder, dizendo que o inferno não prevaleceria sobre a sua igreja. pra si. Por isso, ó Deus, nos dê oportunidade para levar esse evangelho a todo o reino, a toda criatura. É o poder, É chegado o Senhor de reviver esse óleo fresco. glória, É hora de viver esse vinho novo que nunca se envelheceu, mas que vem como forma de conhecimento. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, porque muitas coisas que têm trazido feridas, Senhor, são causadas porque nós temos aceitado. Muitas coisas que têm dado errado é porque nós, ó Deus, ainda estamos vivendo a cultura de outro reino que não é o Teu. Por isso, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos dê força, Senhor, para não aceitar nenhuma palavra que venha em desacordo com a Tua lei, com as Tuas escrituras, com a cultura do céu, com a cultura do reino. Implanta, Senhor, definitivamente o Teu reino. Nos entrega esta cidade, nos entrega este estado, nos entrega este país, nos entrega o mundo, Senhor, para que o Teu domínio, o Teu reino venha prevalecer. Por isso, ó Deus, como anjo deste lugar, eu abençoo os Teus filhos, ó Pai. Dá força, dá graça, que todos tenham uma semana de vitória, que todos tenham uma semana de poder, que tenham uma semana de conquista, ó Pai. Despeça-nos em paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Seu Santo Espírito possa estar com todo o povo de Deus aqui reunidos e com todos os Teus servos espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Quero deixar um convite para você aqui da igreja e você que nos assiste. Acesse todas essas mensagens, estão lá no YouTube, Família Reformada, ou sempre no Face da Igreja Família Reformada. Conheça essa casa apaixonada por Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo de perto, de longe, os irmãos de Curitiba, os irmãos da Bahia,
os irmãos do Mato Grosso, de Porto Velho, de Sorocaba. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.